Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, começando para você a estreia do programa do cavalo árabe, o cavalo mais completo do mundo. Nesse primeiro programa nós vamos falar da origem do cavalo árabe, vamos falar das linhagens do cavalo árabe. Essa é a proposta da nova diretoria da BCCA e vamos falar muito sobre o cavalo árabe de esporte, o cavalo árabe montado. Mas para a gente buscar a origem do cavalo árabe e as linhagens do cavalo árabe, nós vamos bater um papo hoje com Antônio Afonso Arcila Filho, que está no cavalo árabe desde quando nasceu, apaixonado pelo cavalo árabe e um grande estudioso do cavalo árabe. Antônio Afonso, tudo bem? Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Maravilha, vamos contar um pouquinho, né, da origem do cavalo árabe. É uma história bastante longa, perdurou por mais de 3.000 anos e o cavalo árabe é considerado a única raça pura existente hoje no mundo. Existiam 3 raças fundamentais: a raça de sangue quente, a raça de sangue frio e a que a gente costuma ver nos países asiáticos, principalmente na Mongólia, chama cavalo Przewalski, é um nome meio difícil de dizer. Todos esses outros, o sangue frio e o cavalo asiático, eles se misturaram ao longo dos séculos e o único que permaneceu puro foi o cavalo de sangue quente, que é o árabe. Existe uma lenda que provavelmente vai ser mostrada em vídeo, que diz que Maomé chamou numa tropa os animais em sua direção e 5 éguas chegaram próximo a ele e essas 5 éguas deram origem a 5 linhagens predominantes da raça árabe que perdura até hoje. Tem a Saclave, que é a mais clássica, tem a Kuhailan, que é um animal de resistência, animal de enduro, um cavalo não tão refinado quanto o Saclave, mas um cavalo extremamente equilibrado. E tem a Munique, que é um cavalo um pouco mais, menos tipo, mas um cavalo extremamente bem constituído, com ótimos aprumos e bastante equilíbrio de uma maneira geral. Que vem se destacando são as linhagens que mais se destacam nas corridas que são feitas hoje nos países árabes. Essas são as 3 principais linhagens. Existem mais outras 2, se não me engano, a Beyan e Hamdan, que não são tão presentes mais hoje em dia. E ao longo desse tempo, essas linhagens foram se cruzando e nos tempos modernos, pulando já vários séculos, vários milênios, a primeira pessoa, o primeiro país que se interessou a trazer árabes do seu berço natal na Arábia para o Ocidente foram os ingleses, na pessoa de Lady Anne Blount e o seu marido Wilfred Blount. Ingleses, eles tinham a ideia de formar um aras na Inglaterra e fizeram várias expedições na Arábia, conviveram com as tribos árabes e trouxeram o que eles consideravam os melhores exemplares para o Ocidente, para a Inglaterra, no aras que se chamou Cravat Park. Esse foi a primeira importação dos cavalos árabes para o Ocidente, pelo menos a primeira que teve uma divulgação mais ampla do que as demais. Logo depois que os ingleses foram, esse casal foi à Arábia trazer os primeiros exemplares, alguns indivíduos também fizeram o mesmo. Na Argentina, os irmãos Ayerza fizeram algumas exposições e trouxeram para a Argentina alguns animais nascidos na Arábia. E a Polônia também
fez algumas expedições, trouxe algumas linhagens importantes que sobrevivem até hoje. A Espanha também fez algumas importações do deserto e montou um aras estatal. Nessa época, a maioria das intervenções, a maioria a maioria das expedições eram feitas por solicitação dos exércitos dos países, porque o árabe, no final do século XIX e início do século XX, era tido como regenerador de todas as outras raças e era um melhorador de plantel. Tanto é que, na época das guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte montava um árabe, chamado Marengo, e ficou famoso no mundo inteiro. E era uma vantagem de guerra ter no seu plantel de cavalos, cavalos com sangue árabe, que eram considerados mais resistentes e mais fáceis de treinar e mais ágeis também. Então, essas pequenas intervenções assim dos países fizeram com que o árabe saísse do deserto. Os árabes estavam, no início do século XX, com o advento do automóvel no mundo, eles começaram a se desinteressar pelas suas tradições e acabaram vendendo muitos exemplares, os melhores que existiam, para o Ocidente. O Egito foi um criador muito importante também, que trouxe cavalos do deserto e manteve uma linhagem específica naquele país. Mais ou menos em 1917, a Rússia foi na Inglaterra e adquiriu uma grande quantidade de árabes daquele país. E com isso, misturado com os animais que ela havia trazido da França, ela começou a sua criação, que se tornou muito popular nos anos 80, no século XX. Os Estados Unidos, através da iniciativa de alguns criadores pioneiros, deram início à criação naquele país, e eles também beberam da fonte do Private Park, trouxeram alguns animais fundamentais daquela linhagem, e aos poucos também foram trazendo animais da Polônia na década de 60, trouxeram alguns animais do Egito na década de 30, e aos poucos foram misturando essas linhagens, e ao mesmo tempo alguns criadores mantiveram elas puras. Houve uma época nos Estados Unidos, principalmente, que acabou se tornando o maior criador de cavalos árabes do mundo, que eles mantinham essas linhagens fechadas na origem. Então, eles não misturavam o árabe polonês com o árabe de origem inglesa. Não misturavam o árabe egípcio com o árabe de origem espanhola, por exemplo. Tudo por questão de marketing. Valia muito mais essas linhagens tidas como puras do que as linhagens misturadas. E aos poucos a Austrália também começou a importar da Inglaterra, a África do Sul também começou a trazer árabes, a França foi uma das pioneiras também, mas com um objetivo distinto em relação aos outros países. Cada país criou um determinado tipo de preferência daquelas pessoas que estavam trabalhando na seleção daquelas linhagens. Então, o árabe espanhol acabou se tornando um árabe, uma característica diferente do árabe da Inglaterra, do árabe da França, do árabe da Polônia, do árabe americano e assim por diante. Cada um tinha uma especificidade. O árabe espanhol era um cavalo bastante bem estruturado, uma garupa muito poderosa, uma linha superior muito boa e com um pescoço que faltava
deixava a desejar na questão de garganta, uma garganta um pouco grossa, mas era lembrado como um cavalo com os melhores olhos maiores, de todas as origens que havia. O árabe polonês era o árabe no início na Polônia, porque depois houve uma mescla de sangue na Polônia, e depois essa questão de manter as linhagens puras de acordo com a origem foi terminando, porque as pessoas começaram a ver que o ideal, o que melhor trazia resultado seria a mistura delas, para você conseguir um resultado que completasse os defeitos de um com a qualidade do outro e trouxesse um exemplar superior. Então, aos poucos, essa questão de puro isso, puro aquilo, foi sendo deixado para trás. O árabe inglês era um cavalo de origem inglesa, era um cavalo com um pescoço muito bonito, mas tinha uma linha superior um pouco, deixava a desejar, a garupa um pouco arredondada, e o árabe polonês que eu estava dizendo tinha o melhor pescoço de todos e deixava um pouco a desejar em termos de pernas, de altura do chão, era um cavalo mais comprido do que alto, e tinha uma cabeça razoável, né? Tinha algumas linhagens da Polônia, dependendo da linhagem que você escolhia, tinha uma cabeça melhor do que as outras, né? Na Polônia, eles trouxeram no deserto várias linhagens e tentaram manter a tradição do deserto, preservando essas linhagens. Então, na questão de linha paterna, eles trouxeram do deserto a linhagem do Wilderin, que era um cavalo clássico, cavalo de linhagem Saclave. Trouxeram também o Ibrahim, que é o pai do Skowronek, que também é de linhagem clássica. E um pouco mais adiante, trouxeram da Rússia um filho de um cavalo egípcio, esse cavalo foi dado à Rússia em troca de um favor que os russos fizeram no Egito, canal de Assuan, e o cavalo, que se chamava Ra'afat, acabou mudando de nome para Assuan em homenagem à obra que os russos fizeram no Egito. Esse cavalo, Assuan, ele acabou sendo muito utilizado na Rússia, e lá na Rússia ele gerou muitos produtos. Um deles, chamado Palas, foi para a Polônia e foi o responsável pela introdução da linhagem egípcia na Polônia. E essa linhagem é a linhagem de Saclave I, e ela deu muito mais refinamento aos árabes que já eram criados na Polônia, deu mais beleza, mais altura do chão, e conseguiu fazer com que o árabe polonês melhorasse bastante. Então, esse conceito do puro isso, puro aquilo, os primeiros que quebraram esse conceito foram os próprios poloneses. Mas isso continuou por muitos anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou se tornando o maior pretório do mundo, e uma competição bastante forte nos Estados Unidos. Os campeões nacionais eram considerados os melhores cavalos do mundo. Os campeões do Scottsdale, que era a principal exposição dos Estados Unidos, sempre realizada em fevereiro, marcavam época, recebiam visitas de criadores do mundo inteiro. Então, os Estados Unidos acabou virando uma referência para a criação de árabes do mundo inteiro. O Brasil, nosso pobre Brasil, ele começou também mais ou menos na época um pouco depois, na verdade, que os Aierza na Argentina, através de importações do próprio Aierza, e também de algumas importações das codelarias nacionais da época, do Exército, do Ministério da Agricultura. E trouxemos vários cavalos, mas a principal preocupação das remontas aqui no Brasil era justamente
melhorar a tropa nacional. Então, eles não estavam tão preocupados com a criação do árabe puro, eles estavam mais interessados em fomentar a raça como melhoradora dos plantéis pré-existentes no Brasil, que estavam muito depauperados, umas linhagens que não resistiam, não tinham aquela estamina, aquela endurance que os cavalos árabes têm, aquele vigor, né? E com isso foi feito muitos cruzamentos, foi muito popularizado o árabe nas fazendas aqui no Brasil. Os postos de remonta chegavam a oferecer para os fazendeiros um cavalo árabe, um reprodutor árabe para cada 10 éguas que aquele fazendeiro tivesse. Então era uma maneira de fomentar e melhorar as raças equinas aqui no Brasil. E foi assim nessa filosofia até mais ou menos na década de 60 que alguns criadores de renome mais tarde entraram, como Luiz Dumont Vilares, Najib Aldi, depois um pouco mais tarde a Luiz de Andrade Faria e Sebastião Camargo Correia, e assim por diante. Vários outros nomes, eu não vou lembrar de todos aqui, mas a partir da década de 70, aparentemente o árabe pegou aqui no Brasil, virou uma febre, muitos criadores queriam entrar, existiam pouquíssimas matrizes, e os criadores acabaram importando muitos animais da Argentina e do Uruguai, porque existia um sistema de cotas naquela época, e a América do Sul estava livre dessas cotas, mas para importar dos Estados Unidos, da Europa, precisava obedecer o sistema de cotas. A gente tinha, pelo que eu me lembro, parece que só 50 cotas por ano para ser distribuídas para todos os criadores. Então houve até uma situação de leilão de cotas durante um ano ou mais. E assim o Brasil foi selecionando, os criadores se dedicando, começaram a visitar os Estados Unidos, a levar treinadores brasileiros que estavam muito defasados na apresentação dos cavalos no Brasil, levar para os Estados Unidos. O condicionamento dos cavalos aqui melhorou demais com essa ida deles para lá, e com o tempo eles se nivelaram e até superaram os americanos na arte de condicionamento e apresentação dos cavalos. Hoje os treinadores brasileiros são considerados os melhores do mundo. A seleção dos cavalos árabes no Brasil, com a entrada de novos criadores, fez com que a gente tivesse opções de cruzamentos aqui que não existiam 10 anos antes ou 20 anos antes. Era uma novidade. Começamos a trazer vários campeões nacionais americanos. O primeiro foi o Almaden, depois teve o AFK7, depois o Exaladim. E isso fez com que o nosso plantel melhorasse demais, a ponto de, depois de um certo tempo, alguns criadores bastante tradicionais, como Lé, houve a entrada da Lenita com a importação do Ali Jamal, que não pode ser nunca esquecido, que acabou fazendo com que o Brasil entrasse definitivamente no mapa do cenário de cavalos árabes no mundo. Com isso e com esses cruzamentos que os criadores daqui faziam, o Brasil se tornou um celeiro de animais de qualidade, e os estrangeiros começaram a enxergar isso daí e vir para o país em busca dessa qualidade que eles já não estavam tendo mais, até por conta de terem vendido
uma boa parte dos animais de qualidade para nós. E os americanos acabam fazendo eles acabam ditando a moda, né? Então, os americanos comprando acabou com que outros países também percebessem que a qualidade estava aqui conosco e começaram a vir também os italianos, os europeus de uma maneira geral, os argentinos, alguns uruguaios, e se inverteu o processo que havia na década de 60, em vez de a gente importar, a gente começou a exportar os cavalos. E isso foi muito bacana. A gente chegou numa situação, pelo menos na minha opinião, de ter, em termos de qualidade e quantidade, o melhor plantel do mundo. É um plantel extremamente respeitado, criadores extremamente dedicados. A gente se profissionalizou demais no meio e, ao mesmo tempo, houve uma queda de preços. Então, nunca teve tão favorável a novos criadores para entrar na raça, porque atualmente, para você entrar na raça, você não tem um desembolso grande, é um valor bastante razoável e com uma qualidade infinitamente superior àquela em que muitos dos criadores começaram. É uma vantagem que a gente tem hoje em dia. Tem muita qualidade e bastante opção de escolha para as pessoas que querem entrar na raça atualmente. Eu acho que esse é um apanhado geral aí da origem até os dias atuais da criação de árabes no mundo, Dudu. Antônio Afonso, só para gente encerrar, que aula, hein? Muito legal. Quando que os árabes, como Al-Shaqab, por exemplo, voltaram com força comprando os cavalos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos? Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu me lembrar de uma coisa que eu não me perdoaria se eu não tivesse lembrado. Você falou de Al-Shaqab, mas eu me lembrei de Oxaclan. E Oxaclan foi também um dos exemplares que chegou ao Brasil, que seria comparável ao impacto que o Ali Jamal teve, que era um cavalo de renome mundial, que havia sido campeão de exposições na Europa, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil por intermédio do Najib Aldi, da filha dele, da Adélia Aldi. E isso tem que ser, um dos motivos também de ter trazido atenção ao Brasil. Mas voltando à sua pergunta, mais ou menos na década de 80, final de 80, início de 90, os árabes acordaram e começaram a querer resgatar a tradição deles. E aí começaram a importar cavalos no começo de linhagem egípcia, porque eles queriam preservar a origem deles, árabe, né? E depois eles começaram talvez por intermédio de assessorias e tudo mais, a trazer cavalos competitivos competitivos assim internacionalmente. E eles tiveram talvez um pouco de sorte de levar um cavalo egípcio, que inclusive havia estado na Argentina e depois parece que voltou para os Estados Unidos, que era o pai do Ghazal Al-Shaqab, para a Arábia, não sei qual dos países árabes, um dos Emirados Árabes. E esse cavalo, que me fugiu o nome agora, ele foi coberto pela égua, ele cobriu a égua Cajora, que era uma campeã nacional americana, de linhagem diferente da linhagem do pai,
e gerou esse cavalo chamado Ghazal Al-Shakabi. Esse Ghazal Al-Shakabi é um divisor de águas, como o Basque nos Estados Unidos foi na época, na década de 60, 70. Ghazal Al-Shakabi acabou virando uma unanimidade mundial. E os árabes o arrendaram para a Polônia, que foi e ainda é considerado um dos principais criatórios do mundo, e ainda é, na maior parte, estatal. Eles alugaram o Ghazal Al-Shakabi por 3 anos, e o Ghazal teve a oportunidade de cobrir as melhores éguas da Polônia, e, consequentemente, gerando produtos de nível excepcional, níveis excepcionais. E aí, não só eles tiveram essa sorte de ter produzido o Ghazal Al-Shakabi e o sufixo relativo ao nome do Aras, que ele pertence, eles cruzaram o Ghazal Al-Shakabi com uma égua chamada Little Lisa Fame, uma égua americana que eles importaram, e esse cruzamento resultou no Marwan Al-Shakabi, filho do Ghazal. E o Marwan acabou tendo até mais sucesso nas exposições nacionais americanas do que o próprio pai. Eram tipos relativamente diferentes, apesar de ser pai e filho. Mas nos últimos 10 anos dos Estados Unidos, se não me engano, 40% dos principais 4 prêmios das exposições em Halter são filhos de Marwan Al-Shakabi. E com esse sucesso, Dudu, os árabes começaram a gostar da brincadeira. Começaram a falar, puxa, então é assim que se joga, então vamos jogar dessa maneira. E fizeram criatórios que hoje em dia são referências na criação. Eles conseguiram através da aquisição de animais de valores altos, conseguiram levar animais, os melhores animais para a Arábia. E hoje eles têm uma qualidade muito, muito interessante. A última, talvez, acho que é a égua recordista mundial de preços, a Estura, que foi campeã nacional mundial, campeã mundial, essa égua foi vendida, se não me engano, por 1,5 milhão de euros para os árabes. Então tem essa questão, eles estão com dinheiro e eles vão em busca dos melhores cavalos no mundo inteiro. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo. Dona Afonso, muito obrigado, viu? Você fazer parte do primeiro programa do Cavalo Árabe, contando a história, muitas coisas que eu estou no Cavalo Árabe há mais de 35 anos e muitas coisas eu também não sabia, aprendemos hoje. Essa é uma ideia uma nova proposta da diretoria, de contar a história do cavalo árabe, e toda semana nós vamos falar de cavalo árabe. E vamos focar bastante no cavalo árabe montado. Como você bem disse, hoje o Brasil é um celeiro dos animais de halter, né? E nós vamos resgatar o cavalo árabe completo. Perfeito, é isso aí. Até um tempo atrás, era o destino do cavalo no Brasil, do cavalo árabe no Brasil, era funcional. Os animais que vieram da fazenda Canchim, em São Carlos, e os da cordelaria de uma maneira geral, o objetivo deles eram para serem usados nas fazendas. E com o tempo foi se dispersando um pouco esse objetivo. Maravilha. Grande abraço, mais uma vez, muito obrigado, por ter aceito o nosso convite. E o nosso próximo encontro será na próxima segunda-feira. Vamos falar muito mais de cavalo árabe dentro desse novo projeto, desse novo programa. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado. E até semana que vem. Agradeço a todos.